Então, Stella, muito bem-vinda aqui ao meu programa, obrigada por aceitar o convite e hoje estou muito entusiasmada por aprender mais e também por dar a oportunidade a quem nos estiver a ver de passar estas informações sobre esta arte, que eu acho que é uma arte, acaba por ser o Feng Shui, e vamos saber um bocadinho primeiramente sobre a Stella e sobre a sua carreira também aqui neste universo. Como é que tudo começou e o que é que foi desenvolvendo até este momento? Boa tarde, Thelma. É um prazer enorme estar aqui com você, no seu programa, e falando de energias positivas, de felicidade, também de amor, porque tudo isso são energias que nos trazem maior motivação e saúde, né? E o mundo está precisando muito de paz, né? E Sim. Essa é uma técnica que favorece a paz interior através da decoração, da arrumação dos ambientes. Sim. E olha, Thelma, começou assim, eu jamais pensei que fosse entrar nesses caminhos. Eu me formei em letras, mas sempre me preocupei muito com a questão da harmonia, da felicidade, da vida, né? E ia lendo muitos assuntos a respeito disso, uma espiritualidade também bastante forte, que eu sempre me guiei também por esse mundo, né? Onde o corpo é a manifestação, né, do espírito, então é um instrumento do espírito. Mas quando eu estava com meus 47, já faz 20 anos isso, eu senti uma necessidade de entender um pouco mais do processo da vida. E foi aí que eu, então, comecei a estudar o Feng Shui, ou Feng Shui, né? Que é, então, o estudo das energias e da arrumação, da organização dos ambientes. Então, ele é uma técnica e uma arte também. Sim. As duas coisas. E para favorecer a vida humana. E eu fui tendo muitos resultados positivos. Comecei a estudar mais, sempre gostei muito de estudar. Então, eu fui mergulhando, até que eu encontrei, no livro que deu origem ao Bagua, né, o I Ching, uma descrição do Bagua associado às estações do ano, que seria o Bagua da sequência do céu posterior. E então eu verifiquei que as estações, elas estão relacionadas às áreas do Bagua, as 4 principais e as 4 intermediárias. E como nós estamos, o hemisfério norte e sul tem as estações inversas, então nós temos, na verdade, 2 baguás. Um baguá para o hemisfério norte e outro para o hemisfério sul. E, com tudo isso, eu vi a necessidade de escrever sobre a técnica que eu estava intuindo, né, através de todos esses estudos, e, ao mesmo tempo, atualizando, porque esse estudo tem mais de 5.000 anos. As sociedades, né, evoluíram, têm outros costumes, as culturas, inclusive, né, no Oriente, no Ocidente. Então, eu escrevi esse livro buscando trazer essas informações, tirando coisas, por exemplo, superstição, que infelizmente a gente sabe que com estudos muito antigos também vem com algumas coisas que precisam ser atualizadas, né? Sim. E essa é a intenção. E faz 20 anos, então, que eu dou cursos e que eu ministro palestras, consultorias, e também tenho o meu canal no YouTube, onde eu explico bastante a técnica. Maravilhoso, portanto, quem quiser saber mais depois poderá visitar. Mas hoje vamos aqui abordar realmente os básicos e para começarmos a compreender também um bocadinho alguns dos conceitos que a Stella acabou de mencionar, como os baguás, como o Feng Shui, que eu não sei se estou a pronunciar ainda bem, acho que vai levar um bocadinho até me habituar, porque estamos habituados aqui, porque lemos como vemos a palavra, não é? Que é o Feng Shui, não temos ainda a fonética. Sábios chineses, através de uma observação criteriosa da natureza, até recebe o nome de geomancia, eles foram observando que tinham locais onde a vida era mais alegre, mais gostosa, mais saudável, e onde tinha
uma vegetação bonita, água pura, né? Montanhas que barrassem os ventos excessivos. E foi desenvolvendo, então, durante muitos anos, né? Outros estudiosos também foram mostrando a necessidade de entender as energias que compõem a vida. Então, nós temos a energia dos 5 elementos: fogo, terra, metal, água, madeira, né? Cada uma tem a sua característica, todas são necessárias, e entra também a grande teoria do equilíbrio do Yin e do Yang, né? Que é este símbolo que significa, né, que forças opostas e iguais geram a vida benéfica. Isso nós podemos colocar em tudo. Por exemplo, homem e mulher em equilíbrio geram uma sociedade mais feliz. Então não é só, ele envolve o pessoal, a região que você habita, o planeta e todo esse cosmos que nos envolve. Sim, maravilhoso então. E também mencionámos a questão dos baguás, como que estávamos a mencionar ainda há pouco. O que é que significam os baguás e como é que eles se enquadram neste contexto energético? Sim. Então, o baguá, eu vou te mostrar, esse é o pequenininho que eu coloco no centro da casa, no centro da planta da casa, para conhecer todas as direções do imóvel, de acordo com as estações do ano. Então, este baguá é para o hemisfério norte, onde o sul, que está aqui na linha do Equador, é a linha do sucesso, porque é a faixa mais quente do planeta. Enquanto que o hemisfério norte vai ter o polo norte com as águas geladas, aqui é trabalho. E o que é? Nós temos o baguá. Este aqui é o baguá que é colocado acima da porta da entrada, significando que você está se harmonizando com a natureza. E é um símbolo considerado também de proteção, porque a natureza são forças poderosas, né, que movem a natureza. E você está colocando, então, a intenção de se harmonizar. E no caso, então vou pegar agora um pouquinho maior, esse baguá, ele é um mapa da harmonia entre a terra e o céu, né? Então, quando você coloca esse mapa no centro da sua casa e harmoniza cada área de acordo com as características dos trigramas, que são, nós temos aqui o leste, nascer do sol, ele traz a saúde. Ele estimula principalmente a saúde. Aí nós temos aqui, logo depois, porque aqui é primavera, eu vou pegar um que tem as estações do ano que vai ficar mais fácil para entender, olha, tá vendo? Sim. Então, a primavera, final da primavera, prosperidade. Sol por volta das 10 da manhã. Eu tenho que explicar que algumas regiões precisam da bússola, porque, por exemplo, os pontos mais extremos, né, do norte e do sul, e também a faixa do Equador, a pessoa terá que usar a bússola, não vai bastar apenas o ciclo solar. Aqui nós temos o verão, final de verão, relacionamentos, aqui é sucesso. Aqui nós temos criatividade, final de outono, amigos e viagens. E o inverno, que corresponde à meia-noite nas horas do dia, é o trabalho, sendo que o final do inverno já é autoconhecimento e espiritualidade. Sim. Cada área tem características, tem formas de harmonizar. Portanto, há sempre correspondências e tudo está interligado no fundo, não é? Esta um bocadinho a lógica dos baguás. Também vamos falar um pouquinho do Feng Shui, se ele se aplica apenas aos nossos passos, porque quando vemos artigos do Feng Shui, eu vejo muito como harmonizar a minha casa, as diferentes divisões da casa, mas na verdade, e como estamos a ver, o Feng Shui podemos aplicar a muitas coisas na nossa vida, até se calhar a muito mais do que espaços físicos, não é? Querida, olha, tudo está interligado e tudo vibra num certo padrão. As roupas que você escolhe
também tem energia de acordo com a cor, pedras, cristais, tipo de cabelo, corte de cabelo, sapatos para você ficar mais confortável, né? Inclusive tem um ditado que diz assim: quando os pés cantam, o coração fica feliz. Então usar sapatos confortáveis, né? Tem uma série de coisas que o Feng Shui pode ser utilizado, inclusive em até prédios públicos, escolas. Eu inclusive desenvolvi um método para harmonização de escolas, porque tudo está realmente interligado e o micro e o macro estão refletindo, né? Então, quando nós vemos, por exemplo, os problemas que o planeta Terra enfrenta, são desequilíbrios. Quando a gente consegue ir colocando equilíbrio em tudo que nós podemos, que nós usamos, né? Através dessas técnicas e dessa arte, nós melhoramos muito o padrão de vida. Então ele pode sim ser utilizado em praticamente tudo. Aplica-se... Até para você ir num restaurante, sabia? Sim. Quando você vai num restaurante, nós temos os 5 animais, né? A tartaruga, a serpente, o tigre, o dragão, né? Faltou uma. Depois eu vejo. Sim, nós vamos arranjar provavelmente uma ilustração para ajudar. Então, a tartaruga, a proteção tartaruga, você tem que estar com as suas costas protegidas. Quando você vai num restaurante, por exemplo, você evita corredores. Se você se sentar em melhor posição, com as costas protegidas, dentro do possível, né? Você vai ter uma refeição mais saborosa, você vai apreciar mais, você vai ficar mais... vai sentir maior bem-estar do que certas posições. Por exemplo, final de corredor, se uma pessoa sentar exatamente atrás de um corredor, com as costas para um corredor, ela vai ficar ansiosa, ela não vai ter aquela tranquilidade. Então, tudo isso são técnicas que você pode utilizar em qualquer situação. Maravilhoso, é realmente fascinante. E sabemos também que existem alguns objetos muito conhecidos que estão relacionados com esta arte, como o espelho convexo, as 7 pedras, o sino dos ventos. Gostaria de salientar alguns deles e explicar-nos como podemos utilizá-los, o que eles significam neste âmbito. Sim. Olha, os objetos, eles são símbolos, né, de coisas. Eles têm, por exemplo, o vaso. O vaso é um símbolo de paz. Sim. Aí, se você pegar a cor também, se você usar uma cor, por exemplo, um verde esmeralda, né, você vai aumentando o poder através daquilo que você escolhe. Mas no caso, por exemplo, o Buda. O Buda é muito forte no Oriente, no Ocidente ele traz paz. Então, se a pessoa estiver nesse universo mental dela, porque também os pensamentos criam a realidade, não é? Se para ela for importante, se ela conhecer a simbologia, mas se ela não tiver nenhuma relação com esse tipo de cultura, é melhor ela escolher dentro do universo dela. Por exemplo, eu faço a pergunta: o que é um símbolo de proteção? Então, a pessoa, de acordo com o Deus que ela cultiva no coração dela, né, ela vai ter uma resposta diferente da outra. A sua casa reflete você. Quanto mais você consegue colocar a sua energia de uma forma positiva, organizando os ambientes e colocando essas situações, você vai obter maior resultado. Agora, sinos de vento de bambu. Eles dispersam energia nociva. Então, uma pessoa tem, por exemplo, uma varanda onde o vento do norte, no caso aí, aquele vento mais frio, traz aquela inquietação para dentro da casa dela. Então, a gente aconselha a proteger, se possível, com vegetação e colocar um sino de vento de bambu no centro dessa abertura, porque ao tocar ele dispersa essa energia nociva. Inclusive dizem que ele traz boas notícias quando ele toca. Então você vai alterando a sua visão, né? Os espelhos, por exemplo, os espelhos convexos, eles são usados
para rebater alguma situação que você não quer que penetre na sua casa. Por exemplo, uma pessoa, ela tem um ponto de ônibus na frente da casa dela. Não é uma energia pacífica, é uma energia instável. Então, ela pode colocar com compaixão, sempre estimulando sentimentos de paz, de concórdia, de harmonia, mas pedindo que essa energia fique lá, não penetre na casa. É uma simbologia, mas realmente ajuda as pessoas a se sentirem mais protegidas através dessas técnicas. Sem dúvida, e criar uma vida mais harmoniosa no seu lar. E eu estou curiosa, com certeza já conheceu muitas pessoas, algumas especialistas também nesta arte, outras não. Assim, da maioria de nós comuns que começamos, quais são aqueles erros mais frequentes que costuma ver, que nós fazemos em termos de posicionamento dos móveis na nossa casa? Eu vou encaixar na resposta o animal que eu não tinha citado, a fênix. A fênix é uma ave mítica de grande beleza. E ela representa, no Feng Shui, por exemplo, você tem uma porta que dá para uma saída externa. O que você tem ali? Dá para colocar uma bela planta, que quando você abre aquela porta, você vai ver aquela planta bonita, né? Então, isso é uma dica super importante. Quando você abre a porta do seu dormitório, o que você vê na frente? A primeira impressão é muito importante para aumentar a sua energia positiva, a sua motivação. Agora, coisas atrás da porta. Evite as portas, elas têm que abrir 90 graus. Senão você está bloqueando uma das áreas onde tiver essa porta, você vai encontrar um bloqueio. E isso age, Thelma, de uma forma impressionante, porque eu já fiz muitas consultorias, então eu tenho muito assim, resultado daquilo que é feito e o que trouxe, o que atraiu, né? Então, olha, portas que não abrem 90 graus, móveis colocados de costas para a porta. Então você entra, em vez de você ver uma coisa convidativa para você, você vê uma barreira, né? Quadros tristes. Sim. Também porque nós somos influenciados por tudo que nós vemos, né? Olha, tem muita coisa. Quando você mergulha de verdade, de fato, no significado que as coisas têm, e nós estamos entendendo hoje que o ser humano, ele precisa ampliar a visão. Sim. E esses detalhes as pessoas sentem como amplia, a pessoa se sente participante desse mundo, principalmente por causa da questão também de estar conectada com as horas do dia, cada área, com as estações do ano, não é? Aumentando também aquela sensação de segurança interna, nossa bússola interior aumenta a capacidade de escolha, principalmente discernimento. Impressionante os sinais que a casa começa a dar quando você pratica, sem fanatismo, sem superstição, é uma técnica e é uma arte. Quando você pratica, e como tudo está interligado, nós vamos percebendo os sinais que as áreas vão nos dando conforme a nossa vida caminha. A primeira coisa é a pessoa perceber o centro da casa dela, até de uma forma, ela chega, ela fala, onde que é o centro? Como podemos saber isso? Na verdade, eu até vou fazer aqui, vou dizer que tem um vídeo como aplicar o Baguá no hemisfério norte, no meu, que é em 3 passos. É bem simples, então você vai pegar a planta da casa, é importantíssimo, pegar a planta da casa, quem não tem, vai fazer o desenho mais proporcional possível e vai encontrar aquele ponto central da casa. Ali deve ter o elemento terra. Então, às vezes uma planta, se for possível, se não uma pedra, olho de tigre, tons amarelos e até os tons de terra mais escuros, mas deve ter porque ele ancora a energia. Esse ponto é importantíssimo. Outras coisas, por exemplo,
como eu te disse, essa questão de olhar quando abre a porta, o que é a primeira coisa que vê. Procura ter uma coisa... Vou te dar um exemplo simples, né? Às vezes a pessoa tem uma lavanderia e ela deixa as roupas para passar bem na frente da porta. Sim. Então, toda hora que ela abre a porta, ela sabe que é algo que ela não vai fazer naquele momento, então traz uma ansiedade. Ela não deve deixar essas coisas na frente. Por exemplo, material de trabalho, de estudo. Evite ganchos no quarto. Em vez de pendurar a mochila ou alguma coisa de trabalho, deixa ela dentro de um armário, porque quando você está dentro de casa, você quer, é outra energia, é a do descanso, sim, né? É a da recarga das energias. Procura ter o cantinho de trabalho, hoje quase todo mundo tem um home office. Sim. É muito importante que ele seja um local que seja usado apenas para isso. Porque às vezes a pessoa senta no sofá com o computador, com o celular e tal. Então ela não consegue separar a energia da casa, né, com a questão do trabalho. Mas, por exemplo, no lugar que você tem o sol da tarde, lá para umas 3, 4 horas da tarde, é um canto de relacionamentos. Procura colocar um par de coisas bem bonitinhas, 2 vasos, ou mesmo quartzo rosa. Vê como é que tá, organiza aquele espaço, sabendo que ali a energia entra por ali para entrar dentro de você, né? Na verdade, tudo isso existe para a gente encontrar o nosso equilíbrio interior. Feng Shui é um instrumento para nós conquistarmos as nossas melhores energias, né? Sim. E tanto que, você vê, mesmo no seu programa, né, que é Body and Soul, né? O autoconhecimento, a evolução humana, para você atingir coisas cada vez mais, aumentar a sua capacidade de vida, está ali um pouco antes do nascer do sol, que é a madrugada. Como que você deixa ali uma sodalita, a frase, a luz divina me guia, protege, eu desenvolvo bons relacionamentos, base para meu apoio na minha evolução. As frases também, que são tão fáceis de você escrever num papel, com toda a sua energia, visualizando aquilo, elas são tão simples e você pode colocar uma em cada área do baguá, de acordo com as energias, para aumentar a sua confiança na vida. Sim. Né? Então, tem muitas coisas. E principalmente tirar relógios parados. Sim. É muito ruim, né? Então, ou coloca lá, vê se dá para consertar, ou se é pilha, troca. Se não, realmente, coisas que não funcionam representam pontos de bloqueios de energia, né? Coisas que você não gosta e que é possível, sabe, fazer uma troca. Às vezes você ganha um presente e você não gosta do presente. Não deixa dentro da sua casa coisas que não te representem, para que você sinta dentro dela tudo aquilo que fora da casa a gente não pode dominar, mas ali é o nosso mundo. É fantástico, então vamos começar por cultivar um pouquinho o nosso espaço e depois podemos expandir também para as outras coisas da vida, mas são ótimas dicas para iniciante. E vamos deixar, Stella, as dicas para quem quiser continuar a seguir nas redes sociais, se continuar também a fazer cursos, a fazer vídeos, a fazer posts diariamente para nos inspirar também nesta jornada. Como é que podemos seguir? Nós temos o canal Feng Shui Lógico, se escreve Feng Shui Lógico, né? E temos inclusive vários posts para o Hemisfério Norte, né? Vídeos relativos ao Hemisfério Norte. Nós temos o Instagram, Feng Shui Lógico. Agora eu falei como se escreve. Sim, exatamente. Feng Shui Lógico. Este livro você encontra em Portugal ou em algumas livrarias europeias, porque ele foi publicado pela Ícone, está na 3ª edição. É muito importante a pessoa ter mais base para praticar melhor, sabe? Quanto mais você conhece, mais você pode usar esses conhecimentos, né? Eu ainda tenho o Facebook, também, Feng Shui Lógico, e o curso básico online
para o hemisfério norte, nós também temos com uma aula, depois que a pessoa termina o curso, ela faz 1 hora comigo para tirar as dúvidas em relação à casa dela. Que bom. Então, com tudo isso, a gente consegue ajudar bastante as pessoas a entrarem no mundo fascinante, né? E dessa interligação que proporciona essa técnica entre a pessoa humana, o local que ela habita e o universo todo que nos envolve. Para terminar, antes de nos despedirmos, Stella, por curiosidade, vamos explicar o porquê da palavra Feng Shui e porquê dela se pronunciar assim, que nós estávamos a falar antes de começarmos a nossa conversa oficialmente aqui para o programa, e eu achei muito bonito. Ok, então, essa palavra significa vento e água, que são as energias que você vai aprender a lidar com as técnicas. Por exemplo, locais que ventam muito, eles tiram toda a energia benéfica. Então você vai aprender a deixar fechada, por exemplo, ou pouco aberta, uma janela que recebe um vento mais frio. Então ele é um som onomatopaico. Ele imita o som do vento e o som da água caindo. Aqui nós temos a palavra cachoeira, né, que é da água caindo. Então é Feng Shui. Feng Shui. Porque lembra exatamente os sons naturais do vento e da água. Maravilhoso. Stella, muito obrigada por este momento, foi ótimo. Fiquei apaixonada realmente por toda esta arte e há muito para conhecer, de facto. Então, muito obrigada por partilhar também connosco um bocadinho do seu conhecimento. Nossa, Thelma, eu agradeço muito essa oportunidade e espero que a gente possa também aumentar essa ciência quase, sabe? É quase uma ciência, uma sabedoria que ajuda tanto cada um de nós a viver mais feliz e acreditar mais na vida também. Com certeza. Muito obrigada.